Fala, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um podcast, a mais um episódio, né, Fábio? Mais um episódio. Longevos Podcast. Ô, glórias! Nasceu, hein? Nasceu o filho, né? Foi. Rapaz, foi um pouquinho mais complicado, mas nasceu, tá aí, né? Nasceu. Com logo, semana que vem já vem com novidades, caneca, caneta, já tá tudo aí. Quem diria, hein? Né? Ô, glórias. Funcionado. Nada como ser conduzido por quem direciona com o Espírito Santo. Com toda certeza. Então vamos lá. Meus amigos, hoje eu tenho a honra, o prazer de trazer essa mesa aqui, né, Fábio? Um homem que já foi bastante cotado para sentar aqui e já foi sempre bem falado pelo Fábio Antunes, né? Trabalho com o Fábio Antunes. Então, Guilherme Tavares. Guilherme, meu irmão, sejam muito bem-vindos. A casa é tua, a mesa é tua. Espero que seja o início de um grande relacionamento, né? Você já acabou de fazer um podcast com o Elisa e com o Fernando. E acredito que seja um começo de alguma história, uma construção de alguma história de business, de relacionamento pessoal, de família. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje também. Estendendo, né, o podcast deles para cá. Aí. Então, é isso aí, cara. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela tua presença. Legal, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer poder compartilhar essa mesa com um pouco da minha história pessoal, um pouco da minha história profissional também. Acho que vai ser uma mistura de tudo isso, porque a nossa vida é assim, né? Ela se mistura em todos esses âmbitos, familiares, pessoal e profissional. Agradecer também o Fábio, né, pelo convite aí, anos já caminhando ao meu lado, no Grupo Tocato, mas também aí como um filho de Deus. E agradecer mesmo a ele, né? Porque se não fosse por ele, nós não estaríamos certamente sentados aqui para falar um pouco sobre cada um de nós. E eu quero agradecer também, em paralelo e por tabela, porque se você direcionou o Fábio, né, e o Fábio me direciona muito, me direcionou, foi um homem que vem mudando muito o meu posicionamento, a minha relação com Cristo, minha relação com Deus e meu propósito, que não estava claro e agora está muito claro, isso acende um fogo no meu coração muito grande, e ele foi muito intensivo, muito estratégico e muito intencional comigo. E Deus usou muito ele. Então, muito obrigado pela tua presença. Obrigado pelo que você fez na vida dele e o que ele está fazendo na minha vida. Acho que isso é um reflexo dos frutos, né? Frutos, se não derem novos frutos, talvez não tenham sido frutos frutíferos, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Fala, meu amigo, que eu sei que você tá com sangue correndo aí. Fala comigo. Você que tá correndo, mas... Irmão, primeiro, obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Não é só... Que bom, foi agradável, de uma maneira muito, muito suave ter ouvido, e é uma realidade. O quanto que o Longevos Podcast vem para levar para todos a continuidade, o deixar fluir. É isso que a gente está trazendo aqui. Cada um tem uma peça que nós precisamos. Imagina se eu não tivesse ouvido ele, ou se eu tivesse ouvido e parado no meio do caminho. Olha o impacto que eu ia estar causando. Então é esse despertar que a gente está propondo em saúde, em mentalidade, cuidar da alma, e esse é o despertar do Longevos, é ter promoção e prevenção da saúde. Isso é muito bom. E, irmão, sou suspeito a falar de você. Se todos não sabem, sou suspeito a falar. Hoje estou aqui do outro lado tendo a oportunidade de fazer essa entrevista, então se eu chorar é porque é de coração. Eu sei o quanto a minha vida foi edificada através da sua família. Amém. Eu sei o quanto eu, como homem íntegro, com relação à minha esposa, eu sei o quanto passou por orientação e educação. Sei o quanto, tanto no lado profissional, que hoje eu sei o quanto se direciona e faz provocação para já estar passando para um próximo nível que aquele que já superou. Então isso é um destaque. Eu sei que eu posso, de uma maneira muito natural, falar isso ao seu coração, porque eu sei que você não levará para o lado do orgulho, mas sim em honra. Amém. Acho que a palavra certa é honra. Então, honrando a sua vida, a sua família, seus filhos, sua esposa, todos, que graças a essa grande construção, olha o legado. Está aqui, ó. É um legado. Acho que uma das mesas que a gente teve há 2 para 3 anos, a gente chegou à conclusão o quanto Deus conecta propósitos e não só pessoas, né? E essa conclusão a gente chegou junto, né? Porque a gente foi entendendo um pouquinho das nossas histórias pessoais antes de chegar a Cristo, da nossa história familiar antes de chegar a Cristo.
E a gente chegou a essa conclusão de que Deus não conectou o Guilherme ao Fábio. Deus conectou o propósito do Guilherme ao propósito do Fábio. E como consequência, a gente acabou de ver que ele conectou o propósito do Fábio ao teu propósito. Então, são propósitos que vão sendo conectados para edificar o reino dele. Simples assim. Muito bom. Posso Por favor, abrir? Sinta-se em casa. Guilherme, assim, antes de mais nada, o Fábio fala muito de você para mim e tenho certeza que ele fala muito de você para outras pessoas também, pelo tanto que você já impactou na vida dele. Mas eu gostaria de ouvir de você, antes de qualquer pergunta, cara, quem é o Guilherme, né? De onde veio o Guilherme? Eu vi que você é mineiro, nós somos aí, né, conterrâneos, mas me fala um pouco de você, da sua família. Você falou que é pai de gêmeos, né? Qual que é a importância da sua família hoje na sua vida, né? No que você faz, no seu propósito? Qual que é a importância de Deus hoje na sua vida? Me fala um pouco da tua história, relacionando tudo isso. Legal. Eu quero entender, cara, por favor. Ótimo, vamos lá então. Sou mineiro, 43 anos, né? Nasci numa cidade do interior de Minas que chama Esmeraldas, que fica na Grande Belo Horizonte. Mas há algo que eu ouço falar, porque não me lembro de memória, mas meus pais me dizem que desde os 5, 6 anos eu sempre falava muito que eu cresceria e moraria fora de Minas, que eu não moraria onde a gente morava como família, né? Inclusive falando muitas vezes de morar fora do próprio Brasil, né? E fui o primeiro da cidade a fazer intercâmbio, fui o primeiro da cidade a sair e explorar outros lugares no mundo e trouxe isso de volta para dentro da cidade também, porque até uma das vezes que eu fiz o intercâmbio eu prometi para o meu pai que eu voltaria, porque esse espírito de querer conhecer coisas novas sempre foi muito forte em mim, a ponto do meu pai falar, você vai, mas tu vai me prometer que tu volta. Eu só deixo você ir se você voltar. E óbvio que eu fui igual um rei, né? Fiz o meu intercâmbio e voltei para a cidade. Então, para mim, ter nascido no interior do estado, ter convivido com pais que sempre tiveram o olhar humano muito forte, né? Meu pai médico, minha mãe instrumentista, conheceu ele num curso de enfermagem, legal, né? Sempre ressaltou aos nossos olhos a importância da comunidade, né? Então, eu me recordo, por exemplo, que chegava o final do ano, mesmo com condições plenas dos nossos pais nos darem presente de Natal, por exemplo, que meus pais não vêm de um berço cristão, né? Cristão evangélico, vamos dizer assim, né? A gente pegava e a gente comprava cestas de cadernos, montava cestas assim, né, de escolares, e a gente ia para o lado da cidade que era mais pobre e a gente distribuía isso no Natal, e nós, filhos, não ganhávamos presente de Natal, já ciente de que nosso presente de Natal era essa entrega para a comunidade, né? Então, eu sempre vivi muito esse lado na minha vida de olhar para o ser humano de uma maneira diferente. Não diferente porque as pessoas precisam ser olhadas diferente, mas diferente porque o mundo olha para a gente de uma maneira que não deve ser a forma com que Cristo nos ensinou a olhar para o ser humano. Então, por isso que eu falo que é diferente, porque é diferente do que o mundo faz. Exato. Não necessariamente é diferente do que a gente deveria fazer se eu tivesse nascido, talvez, num berço cristão, né? Mas também, ao mesmo tempo, esse lado meu curioso me fez viver coisas que hoje eu entendo que são permissões de Deus, mas que não necessariamente são coisas que naquela época agradavam os olhos de Deus, né? Tanto que eu só fui me converter lá em 2009, pra você ter uma ideia. Eu sou nascido em 83, então foi um tempo muito longo, né? Hoje, graças a Deus, mais tempo convertido do que não convertido na minha vida, mas foi um tempo muito longo para eu conhecer a Cristo. E esses lugares que eu passei durante a minha caminhada antes da conversão, seja em lugares profissionais, seja em lugares até cristão, religioso mesmo, né? São lugares que me trouxeram um certo conhecimento a respeito do mundo espiritual, e que hoje eu posso, com entendimento, né, bíblico, garantir que existe claramente inferno, mundo espiritual existe Cristo, existe céu, porque vivi e vi isso muitas vezes na minha vida, inclusive desde os 5 anos, por ter uma visão aberta espiritual, né, desde essa época, pelo menos de memória, né? Mas então fui lá
me mudei para Belo Horizonte para fazer faculdade, me formei em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda, achando que ia trabalhar em áreas de comunicação, em agências a minha vida inteira. E de repente fui piscado, né? Fui pegado pelo espíritozinho do marketing ali, e o marketing me mostrou que existia muito mais veia dentro de mim, estratégica, em caminhos de exatas e tal, do que necessariamente uma veia de comunicação, criatividade em si, né? Esse movimento meu de conhecer coisas diferentes, sem dúvida nenhuma, me fez também entender que tinha chegado o momento de eu viver profissionalmente também coisas diferentes e não viver aquilo que o Guilherme de 17, 18, 19 anos achava que ia viver o resto da vida, que era trabalhar dentro de uma agência de publicidade. E aí, nesse momento, eu comecei a explorar outros mundos. Foi quando eu conheci a minha esposa, Adriele. A gente está junto desde 2007, né? Então, a gente tem até, não sei o quanto tempo a gente tem para dar profundidade nos assuntos aqui, mas a gente é um caso que, se não tivesse acontecido dessa maneira, talvez a gente não tivesse junto hoje, porque são pessoas completamente opostas. Eu cidadão de um mundo super aventureiro, muito distante de regras, ideologias e etc. E ela de uma família cristã, de base cristã, de avô cristã, bisavô cristã, tataravô cristã. Talvez até, se for pegar a genealogia dela, certamente está lá em Adão e Eva, porque todos nós viemos de lá, né? Mas então, quando a gente se conheceu, com 15 dias que a gente começou ali a ficar e a namorar, a gente já foi morar junto. O que já é um padrão super disruptivo, né? E estamos juntos desde 2007 com essa história aí e entendendo por que Deus nos colocou diante de um propósito a estar juntos com 15 dias, mesmo muitas vezes não seguindo os protocolos humanos de um casamento cristão, né? Mas é como eu falei, se a gente tivesse seguido esses protocolos, talvez a gente não estaria juntos hoje e impactando o que a gente impacta, né? Então, são as permissões que Deus nos dá para viver, para a gente alcançar o propósito que Ele tem para a gente, né? E não o propósito que as pessoas acham que a gente precisa seguir nos protocolos tradicionais, né? E aí fomos morar junto, mas só nos casamos mesmo em 2012. E aí, quando nos casamos, antes do casamento, né, me converti, ela também se converteu, mesmo sendo de base cristã, de família de berço cristão. Eu imagino que muitos dos ouvintes aqui também tenham essa base, né? Mas a gente sabe que muita gente conhece Jesus de ouvir falar, mesmo nascendo dentro da igreja. E ela é um exemplo disso, de que ouvia de Jesus, sabia de Jesus, entendia da Bíblia, mas que só de ouvir falar. Ela nunca tinha experimentado um relacionamento íntimo com Jesus Cristo, né? Revelações de Cristo na vida dela. E aí ela vivenciou esse relacionamento com Cristo, e em 2009 para 2010 ela se converteu. Logo depois eu me converti, a gente se batizou, aí entramos no protocolo, né? Não ficamos mais morando juntos, nos santificamos, nos preparamos para o casamento, casamos, e aí sim, em 2012 oficializamos o nosso casamento, né? Então, a história inicial da vida do Guilherme é essa, né? Mas eu tenho outras N histórias que circulam e que vêm em paralelo à minha vida aí e que me trouxeram até aqui, né? Mas sou pai do Noah e do Theo, gêmeos de 6 anos, nomes também dados por Cristo em uma conferência que a gente estava vivendo da nossa igreja. A gente teve uma gestação também gemelar, mesmo não tendo casos hereditários na família, tanto eu quanto ela, as 2 gestações que a gente teve foram gemelares, né? A gente sabia que Deus queria isso pra gente, e a gente veio entendendo isso ao longo da vida, mas a gente estava em 2013, a gente engravidou, e aí em 2014 a gente perdeu os bebês. Eles estavam, o primeiro com 9 semanas de gestação e o segundo ali aproximadamente 15 para 16 semanas. E o segundo a gente conseguiu ver o sexo do bebê, né? Chegou a ter tempo de ver o sexo. E a gente, desde o início do nosso namoro, mesmo sendo um namoro ali com 15 dias de morando junto, como eu disse, a gente sempre falava muito que nosso filho chamaria João. Era um nome que pra gente era muito fácil de ser dito e era muito certo que teria esse nome. Tanto que a família sabia que o primeiro neto que viesse, se viesse da gente, era João. Tanto a minha família e a família do lado de lá. Então, João
desde 2008, 2009, sempre foi uma expectativa e sempre foi algo que a gente queria muito. Até que a gente engravida de 2, uma gravidez de alto risco, de um milagre que Deus operou na nossa vida também, porque se eu der um pouco mais de profundidade nesse assunto, a minha esposa tem útero dividido em 2 e ela tem as trompas não conectadas ao útero. Então, uma gravidez, segundo a medicina, seria impossível. Mas Deus nos provou 2 vezes que o milagre dele veio sobre a nossa família, né? Amigo, nem o ar-condicionado. E aí, ali com 8 para 9 semanas, a gente perdeu o primeiro feto, né? E o segundo só ali para 15 para 16 semanas. E quando a gente fez ultrassom 2 semanas antes dele falecer, né? No útero da minha esposa, antes da gente perder ele, a gente soube que era homem. E a gente trouxe o nome de João, a gente batizou o nome dele no mundo espiritual e no mundo físico, falando, então o João tá vindo. E o mais interessante de tudo isso foi que quando a gente perdeu o primeiro bebê, a gente foi até Deus perguntar, por que você nos deu 2 e agora a gente tem só 1? Esse 1, a gente sabia que ele estava vindo com uma formação também diferente, a gente não sabia onde isso ia chegar, mas o médico já tinha nos alertado que a formação não estava muito correta, e o corpo humano é maravilhoso, Deus fez perfeitamente, que o próprio corpo, dependendo de como né, a gestação está sendo desenvolvida, ele mesmo faz com que o feto seja expulso, né? E foi o que aconteceu com a gente de uma maneira geral, né? Mas Deus nos levou a João 3, quando ele nos revelou o porquê que a nossa gestação estava vindo com uma gravidez dupla e depois só um nome dado ao feto, que foi o João, onde fala sobre a vinda de João Batista, né? Só que a gente foi lendo João 3 e ele falou, né, que ele vai vir ao mundo, ele vai trazer a luz, ele vai edificar e vai trazer a certeza da existência da luz, e etc. E a gente ficou feliz sobre tudo isso. Por quê? Porque a gente estava passando por uma gestação complicada, que tinha recém perdido um bebê e que tinha um diagnóstico de que a evolução da gestação também não seria uma evolução tão fácil, né? Então, até onde a gente leu ali, a gente ficou grato, coração quentinho, mas 2 semanas depois a gente perde o bebê. Ele falece dentro da barriga da minha esposa e aí tem que vir ao parto induzido, tem todo um trabalho que é feito que é dolorido para a mulher. Vale o corte aqui que profissionalmente nessa época eu trabalhava numa empresa que ela fazia campanhas de marketing, venda e ponto de venda de alto luxo para gestantes. Então a minha vida era fotografar com gestante o tempo inteiro e eu me deparando com a perda de um filho, né, de 2 filhos ali também, né? Mas Deus nos sustentou sobre tudo isso. Mas por que eu quero trazer essa história também falando um pouco sobre quem Guilherme é? Porque quando a gente voltou em João 3, tem uma parte que a gente talvez tenha lido, eu não me recordo se a gente leu, mas a gente não trouxe para o coração e que depois da partida do João a gente trouxe e a gente entendeu. Que é a hora que fala que ele veio para edificar a luz para o mundo, mas o mundo não o conheceu. Não conhece. E foi o que a gente viveu. E o mais interessante de tudo isso foi que a minha esposa, antes do João falecer, ela estava num momento ali de negação. Quer dizer, o João já tinha falecido, a gente já estava hospitalizado, mas ali o processo do espontâneo, né, do aborto induzido, ele leva um tempo, né, mesmo tendo a medicina junto, ele leva um tempo. A minha esposa teve um momento em que ela teve uma visão e ela teve um sonho. E ela viu o céu se abrir, a luz vir e o João subir. Tanto que ela acordou e falou, o João faleceu. E a gente viu que ele realmente tinha falecido, né, na sequência. Então, prova a palavra de Deus, de que ele veio para testificar a luz existe, o céu existe, minha esposa viu isso em sonho revelado, mas o mundo não conheceu. Quem é a única pessoa que viu fisicamente o João da nossa família fui eu e minha esposa. Ninguém o conheceu, porque na hora que saiu o feto, a gente viu o feto ali e depois ele foi para estudo, né, para entender se tinha algum problema de DNA e etc. E não tinha nada, né? Realmente precisava acontecer aquilo que aconteceu. Só que depois de tudo isso, até que a gente também desenvolvesse o nosso luto, vivesse o nosso luto eterno, a gente começou a falar para Deus que a gente não queria mais filhos. Né? Até porque daí começamos a viver o nosso lado de casal mais aventureiro, ir para lugares no mundo onde a gente não iria talvez se tivesse filhos, por uma questão de preocupação de segurança, né? Do lugar que você está indo, tempo de viagem, um monte de coisas assim, e a gente estava feliz e satisfeito com isso, até o dia que a gente foi na conferência dessa igreja que a gente frequentava na época. Eu lembro que a Adri estava trabalhando na conferência e por causa do trabalho eu não fui para trabalhar naquele dia, eu cheguei no final do dia.
E aí fui só como conferencista, né? Ia trabalhar, isso foi uma sexta-feira, ia trabalhar só no sábado e no domingo, mas a minha esposa já estava lá desde cedo trabalhando na conferência. E aí eu me recordo que o pastor começou a ministrar um monte de coisa, até um pastor de fora, inclusive, começou a ministrar um monte de coisa e começou a falar assim, traz à vida aquilo que Deus já prometeu para vocês. Se lembrem disso, traz à memória aquilo que Deus já prometeu. E eu me recordo de que naquele momento eu me lembrei da promessa de Deus de filhos, de herança para a nossa vida. E aí eu comecei a agradecer a Deus por isso, pelo que a gente tinha vivido, e Deus começou a me trazer outras revelações a respeito disso. E uma das revelações foi o nome dos filhos, né? E aí eu me lembro que no final do dia a gente pegou o carro, porque esse evento foi no norte da ilha, aqui em Florianópolis, e na época a gente morava na Trindade. A gente pegou o carro, começou a dirigir ali na SC401, voltando do norte da ilha, e eu falei com a minha esposa, amor, Deus falou isso comigo. Aí ela falou assim, Deus me deu um nome. Eu falei assim, Deus também me deu um nome. E quando a gente foi falar o nome junto, era o mesmo nome. E não era um nome que a gente tinha na nossa lista nem de top 1000, assim, se a gente fosse fazer uma lista de top 1000. E o que é engraçado, eu falo engraçado porque mineiro fala engraçado, você vai entender, o Antônio já entende porque tem muito tempo comigo. Mas engraçado é interessante para o mineiro, é a mesma coisa, né? O que é interessante é que eu e a Adri, quando a gente começou a pensar em filhos, lá no início do nosso namoro, a gente escreveu atrás da Bíblia, numa carta, assim, os filhos, os nomes dos filhos que a gente queria ter. E a gente assinou isso e datou. Então a gente tem provas de que os nossos filhos não teriam o nome que eles têm. Porque a gente fez isso com um acordo entre casal. E aí Deus nos pede para dar outro nome para os nossos filhos, que é Noah, que é um novo tempo, e Tel, que é Deus no centro. Então há 6 anos a gente vive um novo tempo, com Deus no centro, tendo um pouco dessa nossa herança aí no dia a dia, na nossa vida. Já algo para ti? Só que esses 2 nomes, os 2 nomes também que a minha noiva colocou entre opções de filhos. Tel e Noah. Às vezes é profético isso, hein? Que loucura. Que loucura. Meu Deus. Cara, então agora, da próxima vez que eu te apresentar, eu vou falar Guilherme Tavares, pai de 4 filhos. É isso aí. Porque a gente sabe através da palavra, quando você fala Jó, o Jó dobrou tudo que ele tinha. Sim. E na hora que a gente olha pelo olhar natural, mas como se dobrou, se ele torce? Não, ele foi 14, porque os outros 7 que ele tinha ainda permanece com ele. Pode não estar aqui com ele, mas Então... Até a minha tatuagem, eu fiz uma tatuagem para nossa família, que é um reino, né, de leões. Então tem o leão, a leoa, tem o Noah e Tel como leãozinho. E aí, se você reparar bem, tem 2 estrelas na tatuagem. E as 2 estrelas são os nossos filhos que estão hoje com Cristo. Não sei se eu vou vê-los um dia quando a gente estiver com Cristo, né? Quando o céu descer e a gente tiver ele revelado pra gente. Mas eu tive o privilégio de ter uma revelação em sonho anos depois, num campo verde, e uma criança correr ao meu abraço. Eu abracei essa criança. Eu tenho certeza que era o João. Eu pude viver isso, né? Podcast começou. Não sei se eu vou conseguir levar até o final do podcast. E a gente está falando de 6 anos atrás, ainda tem muita história ainda. Não quero sair do clima, mas é bom a gente trazer mais um outro pilar aqui para o nosso bate-papo. É um pilar, Guilherme, empresário, empreendedor, e a sua saúde, porque depois quero voltar para esse mesmo ponto, esse mesmo tema, mas você falar de tempo de qualidade com a sua família e com seus filhos, que está tudo conectado. Mas hoje vamos falar do empresário, empreendedor, um grande gestor de um grupo econômico, o Grupo Tocato. E a minha dúvida é, cara, como é que você hoje consegue se estruturar para poder prevenir e cuidar da sua saúde? O que hoje você na camada executiva faz? E coloca num adendo, dentro do meio executivo, como é que você tem observado este movimento, ou se esse movimento existe, de saúde, promoção e prevenção de saúde? Sim. Eu acho que a pergunta ela é ótima, porque ela é uma provocação para mim mesmo, né? Porque muitas vezes a gente, quando começa a alcançar mais responsabilidades na nossa vida profissional, e aí depois disso na vida pessoal vem filhos, o que traz uma pressão para o homem e natural, né? De trazer provisão financeira, não deixar faltar nada, pensar na educação das crianças, pensar em levar as crianças para os caminhos de Cristo diante de um mundo que a gente vive hoje. Então, o que é uma provocação para mim? Porque muitas vezes eu falei não tenho tempo.
Muitas vezes eu falei, não consigo priorizar isso porque eu preciso olhar para outras coisas. Então, diversas vezes, a gente, na vida profissional, a gente prioriza pilares que não nos ajudam a ter uma vida saudável, ou uma prevenção saudável, ou até mesmo tempo de qualidade com família, né? Porque você está numa estruturação onde você está crescendo no pilar profissional e você acaba priorizando outras coisas e não aquele pilar em si. Até pensando numa grande teia de aranha, a gente quase que perde um pouco esse pilar ali nos pontos, né? E vai crescendo outros. Eu acho que a vida ela é assim, né? A vida ela precisa ser orgânica. A gente tem que ir vivendo, entendendo que a gente tem que crescer tudo, mas também entendendo o que eu tenho que focar naquele momento. Se eu viver o radicalismo em algum pilar, os outros caem, ou quando eu vou viver o radicalismo num segundo que está caído, aquele primeiro que era radical também cai, porque aquilo não ficou verdadeiro dentro de mim, né? Eu só vivi uma polaridade de ação. Então, vou praticar esporte todos os dias, 5 vezes, 5 horas por dia. Você vai para um radicalismo tão grande que você não consegue manter. Aí a hora que você for olhar para o pilar de família, aquelas 5 horas por dia são inexistentes. Então você começa a cair esse pilar também, né? Então hoje eu consegui voltar a praticar esporte, eu conseguia colocar na minha rotina o esporte, mas a minha vida profissional e obviamente a minha dedicação aos filhos gêmeos, que são, a gente ali pelo menos nos 2, 3 primeiros anos tem uma dedicação mais intensa, me distanciaram um pouco disso. Mas eu tenho que confessar nessa mesa que muitas vezes também a distância foi por uma opção de decidir, não, essa noite eu preciso dormir, se eu não dormir eu não consigo fazer nada no dia seguinte. Ou a decisão de eu só tenho 4 horas de sono, eu não vou para uma academia. Eu não sou rato de academia, eu acho que na minha história eu devo ter planos mensais, trimestrais, anuais pagos em um monte de lugar e não executados, né? Principalmente antes do casamento ali, né? Quando eu era mais solteiro, assim. Mas para mim, eu acho que eu tenho que ser muito genuíno comigo mesmo e com quem está nos ouvindo aqui, de que a vida profissional e a vida pessoal muitas vezes nos coloca diante desse cenário. De eu falar claramente, eu não consigo pôr isso na minha agenda. Mesmo sabendo que eu poderia pôr isso porque é só 1 hora por dia, por exemplo, né? A gente acha espaço para outras coisas quando a gente acha que é prioridade, mas para isso a gente muitas vezes negligencia e não acha espaço. Mas e no tempo de hoje? No tempo de hoje eu consigo, eu pratico esporte 2 vezes por semana e eu pratico jiu-jitsu, né? Já numa academia já há um tempo. Os meus filhos também fazem, então há um tempo de qualidade onde a gente consegue dividir ali. A gente não divide o tatame, né? Porque são idades completamente distintas, né? Mas eu consigo levá-los ao jiu-jitsu, estar com eles ali, participar, engajar, celebrar, trazer para casa, celebrar com a esposa também o grau que ele conquistou, né? Daqui a pouco eles vão trocar de faixa, trocar a celebração da troca da faixa e tal. E também consigo depois ter esse meu momento de voltar ali pro tatame e praticar um esporte, né? Mas antes do jiu-jitsu eu praticava aí um esporte de quadra que a gente ia pelo menos uma vez a semana, 2 horas ali e jogava, exato. Mas era o que eu conseguia encaixar na minha rotina. Mas mais uma vez, muitas vezes não era falta de tempo, era só falta de prioridade e ótica para isso. Mas e também não é falta da esposa cobrar, tá? Porque a esposa cobra que eu vá para academia, que eu fique mais forte. Isso é um ponto interessante, porque essa sua transparência, sinceridade gera também os gatilhos. Porque você acabou de comentar, por questões muito mais de contar história e dar desculpa, evitou de priorizar a questão da sua saúde e olhar o sistema como um todo. Mas eu quero aproveitar esse gancho e trazer um outro ponto. A partir do momento que você trouxe mais saúde no campo alimentar, em exercício, oxigenação, como você observou a sua performance profissional e se isso realmente é benéfico, o fato de você tratar da sua saúde te levou para outros patamares. Então, assim, a gente sabe, vou pegar um exemplo, o vôlei, ele é muito competitivo. Então, ali você está tratando 2 fatores, né? Você sempre falou bastante. Como isso tem influenciado no seu dia a dia? Eu acho que toda atividade física, e eu posso traduzir isso até a nível de esporte, porque não precisa necessariamente ser
uma atividade física. Quando a gente fala isso, as pessoas acham que é academia, que está ali ligado na corrida, mas não, o esporte ele é uma atividade física, só que as pessoas enxergam ele parece de uma maneira diferente. Talvez porque ele está no nosso dia a dia desde a educação física lá, na nossa infância, então a gente vem tendo contato com a palavra de uma maneira diferente do que a atividade física, achando que é só academia, né? Mas eu falo que muito do que eu sou hoje profissionalmente, quem me forjou foram as quadras, foi o esporte. Por quê? Porque foi no esporte que eu aprendi o que é trabalho em equipe. Porque trabalho em equipe não é eu saber trabalhar com o Fábio, não é eu saber trabalhar contigo no dia a dia. O trabalho em equipe é eu saber que naquele dia o Fábio está com algum problema e ele não vai entregar a performance perfeita dele, então eu posso dar uma milha a mais para que o todo ganhe. E da mesma maneira esperar que ele faça isso quando eu não estiver num bom dia. E o esporte te mostra isso. Às vezes num jogo de campeonato, final do campeonato, o melhor jogador do campeonato não joga bem, porque ele não está num dia bom. Mas o restante do time precisa jogar para ganhar e alcançar o objetivo, né? Então, o esporte me mostrou muito isso. O esporte me mostrou muito liderança também. Porque também você precisa fazer com que 6 pessoas, no caso do vôlei, ou mais quando tem as trocas, busquem um objetivo. Coloquem os pés no chão e vamos focar nesse objetivo, vamos entregar esse objetivo. E o líder ali, ou o capitão, é quem traz isso. Muitas vezes o capitão não tem esse espírito, mas as pessoas que têm esse espírito puxam isso ali no dia a dia. E a gente vê isso nos esportes profissionais hoje. O quanto tem gente que dentro de quadra é muito mais líder do que o próprio capitão. É líder daquele time em si, né? Por causa desse gás que a pessoa tem, dessa vontade que a pessoa tem, do próprio espírito de liderança que ela tem desenvolvido ali, seja por um dom ou por desenvolvimento de vida mesmo. Acho também que o esporte me trouxe muito calmaria, assim, sabe? Muita gente fala assim, Guilherme, como é que você consegue ser tranquilo diante de caos? Como é que você consegue ser tranquilo diante de um evento que a gente está para fazer agora para 5.000 pessoas e que eu tenho um monte de coisa para definir e tirar da frente? Eu acho que o esporte me trouxe isso, porque várias vezes eu tive atrás do placar. E eu tive que ter paciência, tranquilidade para reverter o jogo e fazer o objetivo ser cumprido. Né? Da mesma forma, o esporte nos traz coisas boas do tipo celebração. Não que as outras sejam ruins também, né? Mas nos traz entendimento de celebração, de curtir um com o outro, de celebrar, de engajar, de levar um feedback. Poxa, que bola legal que você fez agora. Poxa, nunca tinha visto você fazer uma bola dessa, top. Ou de correção. Cara, se você fizer esse movimento, talvez você vai ter um objetivo ou um alcance melhor. Eu imagino que até para um personal isso deva ser vivo, né? Porque muita gente vai para academia sem saber como fazer um exercício dentro de uma máquina. E aí se faz de qualquer jeito, pode até machucar um músculo, né? Então um personal vai falar assim, não, olha, não é assim. Você vai alcançar melhor performance, melhor resultado se você talvez dobrar o seu joelho um pouquinho mais, inclina mais 2 graus, sabe? Que pra gente 2 graus não é nada, mas 2 graus para quem conhece a fisionomia humana vai saber que vai trazer um resultado melhor, né? Então eu acho que o esporte ele traz muitas coisas boas para nossa vida profissional, mas também acho que ele traz tudo isso para a vida pessoal. Né? Porque não tem como desconectar uma coisa da outra. Não. Né? Eu me lembro que lá nos anos 2000, início dos anos 2000, a gente mais via as pessoas falarem assim, não, a gente tem que entender que a gente tem que ser um no trabalho e um em casa e não pode misturar as coisas. Gente, isso é uma das coisas mais falsas que a gente já deve ter feito, falado e pedido para alguém fazer. Porque certamente a gente saiu da nossa boca em algum momento, em alguma conversa lá nos anos 2000. Porque não tem jeito, é a mesma pessoa. Como é que você vai conseguir viver máscaras diferentes, né, por 5, 6, 10 anos naquela empresa, sendo que não é você? Exatamente. Cara, deixa eu pegar um gancho aí que você deixou. O Fábio começou a falar de performance, você falou de performance e também falou de equipe, né? Hoje você é CEO de uma empresa importante, a Tocato. Hoje tem quantos funcionários lá? Quantos colaboradores? 65 direto e quase 300 quando eu pego toda a minha rede de canais. 300 colaboradores aí em toda a rede de canais, indiretamente, tá? Diretamente ali 60 pessoas. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, e você falou, você também é exemplo dentro de casa hoje, para os seus filhos, né? Pelas suas decisões, pelo teu comportamento, é o comportamento em relação à alimentação, o comportamento em relação à atividade física, as escolhas que você faz, ele tá vendo, e criança é assim, né? Ele tá vendo pelo modelo em casa, repetição, claro. Mas aí eu pergunto para você, em relação a exatamente isso, a performance, e você falou, cara, às vezes o Fábio não tá rendendo 100%, mas eu consigo colocar um pouco mais de gás aqui e consigo contrapor um pouco mais ali esse período que ele tá passando que não tá rendendo tanto. E assim, consequentemente, com os outros colaboradores. Perfeito isso. Mas eu digo para você, o quanto hoje os colaboradores da Tocato
tem essa noção em relação à performance e a performance dependente totalmente da saúde, né? Em relação à escolha que está comendo, o alimento que está comendo, o exercício que está fazendo, o sono de qualidade que está tendo ou não está tendo, como isso impacta na performance hoje dentro da Tocato e como que isso é passado para os funcionários dentro da Tocato hoje. Eu acho que isso é bem baixo visto nas empresas em geral. Eu não estou nem falando só de Tocato aqui não, porque Tocato também entra nessa minha resposta, né? Por que eu acho que isso não é tão visto ainda? Porque para muita gente esse é um resultado que é de médio a longo prazo e as pessoas querem resultado momentâneo, né? Eu estou falando as pessoas, os empresários, os sócios, aqueles acionistas, aquele que quer a receita crescendo, independente de como, né? Só que também já vivi em empresas, né, que o foco era tanto no crescimento que as pessoas não cuidavam da sua saúde e caíram em burnout. Né? E isso mais no modelo startup acontece com mais frequência que a gente imagina. Na Tocato, a gente tem um comitê de pessoas que se reúne a cada 15 dias e que a gente fala muito sobre como desenvolver os nossos colaboradores, pensando em carreira e etc., mas a gente também traz muito como a gente pode proporcionar para eles um ambiente mais saudável, pensando principalmente primeiro dentro de casa, pensando no corporativo para depois explodir isso para fora, né? E acho que a gente poderia ter dado os passos bem mais largos já, mas a gente precisa entender o tempo de todas as coisas, porque há tempo para todas as coisas, né? Mas a gente já teve casos, por exemplo, de pessoas que a gente sabia que estavam passando por algumas dificuldades em saúde, pensando em doenças mais críticas assim, em que a Tocato ofereceu para a pessoa um trabalho com uma terapia, um trabalho médico mais próximo, e isso tudo sem que necessariamente a gente precisasse vomitar na empresa. As pessoas, muita gente nem sabe que isso acontece muitas vezes, né? Por quê? Porque a gente não faz isso para que as pessoas glorifiquem ou honrem ou falem a minha empresa faz isso. A gente faz isso porque a gente está olhando para o humano, antes de querer que a empresa ganhe lucros ou louros ou holofote por causa disso, né? Mas eu sei que é importante que a gente avance ainda mais nesse well-being, né? Que é nesse conforto fora também da empresa, porque isso no final do dia vai trazer, sim, pessoas mais felizes, mais eficientes, com uma saúde que vai entregar uma qualidade maior de concentração, e a qualidade de concentração vai trazer mais resultado, mesmo que o resultado não seja financeiro, às vezes o resultado é só melhorar a performance do processo, na execução, na qualidade do processo, né? Então nem sempre vai estar ligado a dinheiro essa melhoria. Então eu acho que a gente está nesse lugar ainda de saber da importância, a normativa vem para levar esse tema para ser cada vez mais discutido dentro das empresas, né? De olhar para o lado mental dos colaboradores, cuidar desse lado também. Então, as empresas vão acabar se adaptando com mais velocidade sobre isso. Muito bom. Tem uma provocação aqui. Vou usar uma palavra que eu aprendi hoje, mas eu creio que ele tem a ver com essa história com relação ao resultado. O fruto em que alguém numa camada de liderança empresarial, falando especificamente de saúde, serve de reflexo para quem está dentro de casa. Aí a palavra que eu aprendi foi o Founder-Led Growth. Founder-Led Growth. Founder-Led Growth. Isso. Ótimo, obrigado. Founder-Led Growth. E basicamente a pessoa ter uma construção, você me corrige, mas ter uma construção de uma determinada autoridade para um determinado fator. Bom, sim. Com isso, de uma maneira muito objetiva e simples, o quanto hoje você observa que seria importante por parte do próprio Guilherme. Não quero olhar corporativamente, mas as pessoas, eu tenho a oportunidade de saber que o Guilherme joga um vôlei, eu tenho a oportunidade por conviver que o Guilherme faz jiu-jitsu, e o quanto isso, tanto as atividades de um vôlei, de jiu-jitsu, tem trazido benefício para ele ter dormido melhor, para ele conseguir ter o tempo de qualidade, para que ele possa ter uma convivência saudável fora da empresa. Como isso pode ser levado através do Guilherme para um público aqui, a importância para ele ter esse balanceamento. Sim. E trago mais um outro ponto, você trouxe uma outra palavra muito importante, a questão dos burnout. Eu não passei por uma situação dessa, mas vivi próximo de algumas pessoas que passaram, mas eu sempre tive anjos e conselheiros próximos de mim. Fábio, cuida com sono. Opa, cuida. Você viu que eu fazia uso de 200 mg de losartana
por dia para segurar aquele cara com peso muito, muito grande. Então, resumo é, como é que você hoje pode participar, pelo próprio Guilherme, em apresentar esse comportamento para que todos observem, poxa, tem alguma coisa diferente aqui. Sim. Eu acho que o primeiro ponto que eu posso te responder sobre isso tem a ver com o próprio processo seletivo da Tocato, né? As pessoas, para entrar na Tocato, elas passam por entrevistas com as suas áreas, né? Faz esse processo que todo mundo conhece, com pares, com liderança. E eu sempre gosto de conversar também com alguns profissionais, dependendo da posição que ele está vindo. E as minhas conversas nesses processos seletivos, elas vão falar muito mais sobre quem é a pessoa do que sobre o que ela fez na vida profissional ou sobre onde ela estudou. Para a gente poder entender se aquele ser humano que está entrando vai ter conexão com a cultura que a empresa tem e onde ela quer chegar, ou se ela vai ser uma pessoa que vai retroagir tudo isso, ou quanto ela vai impactar também e potencializar, né, essa transformação cultural que a gente pretende para o grupo, né? Então eu acho que ali a gente já começa a mostrar para quem está entrando que a Tocato ela já é diferente. E quando ela ouve isso do CEO da empresa, eu acho que ela já entende que tem algo dentro do grupo que não é normal lá fora. E eu posso te falar isso com tanta certeza, porque todas as vezes que eu pergunto para a pessoa quem ela é, fora a academia profissional, parte acadêmica, e fora a vida profissional, a maioria dos candidatos na minha frente perdem a fala. Por quê? Porque eles não sabem quem eles são. Ou eles não estão preparados para uma entrevista para saber para falar quem eles são. E aí eu tenho algumas perguntinhas chaves que eu vou conseguindo tirar isso, né? Tipo de leitura, como é a vida familiar, como é o final de semana, qual esporte gosta de fazer. Aí você começa a fazer a pessoa se soltar. Mas eu te garanto, assim, com certeza eu não posso falar porque eu não tenho isso em dados e em números e nós somos baseados em dados, não no achismo, né? Mas eu te garanto que 100% fica sem saber o que falar, e mesmo eu direcionando, nesses casos todos, a perguntas que falam sobre a vida, em algum momento a zona de conforto da pessoa volta a falar da vida profissional ou da vida acadêmica. Ela associa a resposta para um lugar de conforto, né? E por que eu estou falando isso? Porque a minha resposta de não tenho tempo para fazer academia hoje, porque meus filhos acordam 6h30 da manhã, eu vou fazer academia às 5, às 4, né? Ela é essa fuga do Guilherme que não quer falar dele, mas que vai lá para a zona de conforto. Né? Que não quer olhar para ele, mas vai lá para a zona de conforto. Então, a gente só espelha um pouco daquilo que a gente também é ali no nosso dia a dia. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que é tentar ter mais tempo de qualidade de conversas com as pessoas que são, pelo menos, estratégicas, né? Eu estou falando de uma empresa de quase 70 colaboradores diretos, se eu pensar em todo o ecossistema, mais de 300, mas a gente também está falando para pessoas que talvez direto eles têm 1.000, 2.000, 5.000 funcionários, né? E tem os indiretos que são os próprios clientes, além na disso, camada executiva que você está. Como conversar com profundidade com todo mundo? É insano, é impraticável pensar nisso, né? Então, pensar em poder compartilhar isso com algumas pessoas, eu acho que é importante. As pessoas saberem quem você é, mesmo que as pessoas não estejam ali debaixo da sua liderança direta, né? Ou gerar uma conexão com pessoas que não necessariamente estão dentro do seu dia a dia, né? Como líder e liderado, né? Esses dias eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar com uma pessoa do Tocato que eu não tinha tido tempo de qualidade de conversa e tal, mas como a gente fez algumas mudanças estruturais na área de receita, essa pessoa ela foi bastante impactada. E aí eu fui pedir um horário com ela e a gente começou a conversar. E a gente descobriu várias conexões incomuns, inclusive conexões cristãs. Ela e o marido vêm da Assembleia de Deus, sabe? E eu vi ela passar ali, e a gente tem alguns movimentos, né, que são de pessoas da Tocato que são cristãos, que não têm uma relação com a Tocato, mas que pessoas que se conheceram ali e que saíram dali e têm uma vida cristã juntos, né? E eu não fazia ideia que essa pessoa tinha uma vida cristã também, e talvez quase ninguém ou ninguém da empresa soubesse, porque ela nunca tinha recebido o convite para fazer parte desses grupos de oração, grupos assim que a gente tem, né? E então isso mostra o quanto a gente precisa assim olhar com mais carinho para as pessoas, entendendo obviamente o nosso limite humano de não querer falar com todo mundo, dar profundidade para todo mundo, né? Mas a importância das pessoas também conhecerem
quem é a sua liderança direta, de uma maneira no lugar onde a gente pode pôr um pouquinho de vulnerabilidade também. E não só conhecer o Guilherme como CEO da empresa que toma decisões a respeito do grupo, mas conhecer ele também, o Guilherme que joga vôlei, que faz jiu-jitsu e que é casado com a Adriele e tem 2 filhos, né? Muito disso o time sabe. Por quê? Porque eu sou o tipo de pessoa que eu exponho isso, né? Você vai em alguma palestra outra que eu falo internamente ou que eu falo fora, eu exponho minha família. A minha abertura, a minha apresentação de quem eu sou no primeiro slide, ela não fala sobre quem eu sou profissionalmente e quem eu estou profissionalmente. Ela fala primeiro que eu sou casado com a Adriele, pai do Noah, pai do Theo, né? Que inclusive hoje eu tive um ensinamento que eu tenho que falar que eu sou pai de 4, porque eu sou pai de 4, né? Na ordem. Não sei se primeiro... A gente não sabe o sexo, a gente acha que ela é homem também, por causa da formação com que veio os próximos, né? Mas não sabemos. Mas então, depende. Pai de 4, né? E aí eu falo mais deles do que depois falo de mim. Depois eu só falo que estou como CEO do Grupo Tocato, que minha formação é tal, e eu já caio para a palestra. Então, as pessoas sabem quem eu sou, mesmo não sendo quem eu estou profissionalmente. Bom, deixamos aqui o Longevos Podcast aberto para trazer mais, porque qual que é a intenção lá inicial? É levar esse discernimento, esse despertar. Você falou em vulnerabilidade. A vulnerabilidade ela é extraordinária, né? Porque ela permite com que você consiga ter uma leitura governante sobre a sua vida. Então isso não te torna frágil, porque você tem uma identidade mais forte, mas se torna disponível e disposto para compartilhar aquilo que for. Então é esse despertar para os executivos, todos que estiverem aqui conosco, estão falando desde pessoas, não importa o título, porque para não ser prejulgado, mas tanto para executivos quanto para os nossos colegas de trabalho. E olha só a camada da vulnerabilidade. Somos aqui exemplos de ações de vulnerabilidade. Ele vai falar em outro momento, no outro podcast, sobre numa mesa em qual foi sentado, onde tem um irmão nosso, que também é cristão, que a gente fala. Eu falo o nome dele, que eu gosto bastante dele, chamado Pedro Pacheco, e através da vida dele, ele foi vulnerável, foi o que salvou a minha vida. Mas isso é um outro tema, uma outra pregação. Faça a próxima pergunta, porque eu tenho item. Vulnerabilidade é importantíssimo hoje. Um ponto importante, Guilherme, que eu gostei bastante de ouvir você falando no início do podcast, é que um dos presentes que você tinha quando você era criança era servir. Seu pai te dava, o presente que seu pai te dava era servir outras pessoas, né? Isso é muito louco isso, né? Porque eu sempre fui um cara que gostei muito de ajudar as pessoas. Mesmo nem sabendo o que eu queria fazer lá na frente. Queria jogar bola, enfim. Mas sempre tive essa coisa de ajudar as pessoas, estender a mão, mesmo não sabendo o que fazer. Sim. Mas eu tava ali. E hoje na igreja a gente faz muito isso, né? Lá da Mais de Cristo. A gente serve, né? E a gente quer servir de maneira mais intencional, apesar de saber que em muitos momentos o ambiente não está propício para aquilo, né? Mas está tudo certo. Pegando esse gancho, você falou, o Fábio te perguntou em relação ao qual que é a imagem que você está passando para os colaboradores hoje em relação ao esporte, em relação à saúde, para os colaboradores dentro do Tocato. Mas aí eu vou um pouco mais profundo em relação ao seguinte: o que você acha que poderia ser feito dentro das empresas de uma forma geral, principalmente, eu não sei quais são os números hoje de pessoas que estão com burnout, pessoas que estão se afastando, pedindo afastamento do trabalho, o quanto isso impacta financeiramente nas empresas, né? Eu não sei os números disso hoje, mas assim, o que não só Tocato, mas as empresas de uma forma geral poderiam fazer para mostrar para esses colaboradores, assim, cara, a gente pode melhorar nessa situação. E assim, coisas simples, né? Fala de um som de qualidade, fala de uma alimentação, fala de um exercício físico, que seja uma caminhada de 30, 15 minutos. Entende? O que você acha que poderia ser feito de uma maneira mais efetiva? Efetiva, intencional, né? Dentro das empresas hoje, para que esse número de burnout ou esse número de baixa performance diminuísse, no caso? Eu acho que a gente precisa separar a minha resposta aí em 2 pontos, né?
primeiro ponto não é um ponto que eu acho que é legal, mas é importante a gente trazer para a gente refletir sobre isso, né? Talvez tenha aí pessoas que são empreendedores nos ouvindo, talvez tenha pessoas que são diretores ou gerentes de setor e tal, mas a gente tem uma geração vindo para o mercado de trabalho que ela está muito acostumada ao mimimi. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os benefícios ou com a forma com que a gente leva para a empresa para cuidar do ambiente e não cair num lugar onde você está dando muito mais muletas para continuar esse comportamento do mimimi, da minha empresa é X, onde eu trabalho tem escorregador, sabe? Umas coisas que, no meu ponto de vista, obviamente, tem gente que tem outros pontos de vista e eu super sou fair com isso, é justo, cada um tem que pensar como quer, mas no meu ponto de vista tem coisas que as empresas podem fazer e que elas não vão ativar esse lado do mimimi, mas vão ativar esse lado de trazer mais tranquilidade para o ambiente, de trazer mais segurança para o ambiente, etc. Né? A Tocato, graças a Deus, nunca teve nenhum caso de burnout, a gente nunca teve nada disso, porque a gente sempre preocupou muito com o ambiente corporativo. Né? Mas já tive de perto em outros lugares de casos como esse. Tá? Acho que o primeiro ponto que a gente tem que levar é um ponto de educação. Né? Não adianta eu esperar que um colaborador que é sedentário e que está acostumado a não fazer nada, se eu falar para ele numa reunião corporativa de que ele precisa andar de bicicleta para perder peso, não adianta nada. Ele pode sair dali e virar a chave, ou ele pode sair dali e não virar a chave. Os estudos mostram que é muito mais fácil ele não virar a chave do que ele virar a chave. Né? Então, eu acho que tem que ter uma consciência um pouco mais de perto em educação, o que eu acho que é um bom primeiro passo. Então, levar mais profissionais para dentro da empresa para falar sobre isso, trazer mais a temática, a discussão, né? A gente tem alguns meses aí que foram chancelados como meses que se preocupam com algumas temáticas mais específicas, por exemplo, Outubro Rosa, Novembro Azul, né? O amarelo de setembro, se eu não me engano, né? Amarelo. Então, eu acho que a gente precisaria tentar fazer com que a máquina que gera essas tendências de vamos cuidar desse tema nesse mês porque é o mês dessa cor, desse tema, precisaria cuidar de outros temas também que ela não cuida, né? Então, como a gente não tem isso chancelado pelo sistema, pelo mundo, a gente tem que tentar trazer isso através de educação. Então, no Outubro Rosa, não só falar do Outubro Rosa, do cuidado da mulher no câncer de mama e etc., mas trazer essas provocações ao longo do ano. E também não adianta chegar todo outubro, ela olhar para o seu seio e descobrir um nódulo, que talvez se eu tivesse educado ela, 4 ou 5 meses antes, ela estaria descobrindo aquilo no início. Exatamente. Né? Então, tem que tomar um pouco também de cuidado com isso. Existem os temas, existem os meses-chave, mas também existe uma necessidade de uma educação recorrente. Muitas das empresas que não colocam isso em prática, elas não colocam pelo que a gente já falou aqui na mesa, porque elas enxergam que isso traz resultado a meio, longo tempo e não de um resultado mais imediato. E acho também que muitas empresas, e graças a Deus eu acredito não ter trabalhado em nenhuma com esse perfil, mas acho que muitas empresas também não olham para o colaborador como um colaborador, olham como um número, pelo tamanho da sua empresa, né? Então, como é que eu vou pensar que o Fábio precisa andar de bicicleta se muitas vezes eu passo do lado do Fábio e eu não enxergo ele como Fábio, eu enxergo ele só como o número 10.420, porque é o código dele, sabe? Aí o Fábio daqui a pouco passou por mim depois de 2 anos transformados, muito mais, né, sem o peso todo que ele carregava, ele continua sendo o número 10.500, sei lá que número que eu falei aqui, 10.520 e não o Fábio que eu conheci e vi transformar, sabe? Então, eu acho que esse é um cuidado também que as empresas precisam ter e precisam educar as suas áreas, os seus setores a ter, né? Mais uma vez, o CEO não vai dar conta de tudo. Mas se o CEO educa o diretor, que educa os gerentes, que educa os coordenadores, que educa os analistas, a consequência disso é que todo mundo tenha uma consciência um pouco mais plena, né? Outro ponto que eu acho também hoje existem vários tipos de incentivo e benefícios no mercado que as empresas podem ofertar para os seus colaboradores. Né? Seja, eu não vou falar nomes aqui, mas tem empresas hoje de fornecedores que você contrata, você consegue pagar para o seu colaborador um pedaço da mensalidade da academia e ele paga o restante. Ou muitas vezes você não precisa nem pagar nada, você só oferta para ele a possibilidade que ele já vai ter desconto lá na ponta. Né? Então tem algumas coisas assim que muitas vezes não mexem o ponteiro financeiro da empresa,
mas pode mexer no ponteiro do bem-estar dentro da empresa, né? Mas, mais uma vez, a gente tem que tomar muito cuidado, no meu ponto de vista, para não cair no primeiro ponto, que é entregar tudo para o colaborador. Tipo, aqui você vai ter agora uma academia, aqui você tem banheiro para tomar banho, aqui você pode fazer aula de surf, aqui você pode sair qualquer horário para fazer o que você quiser de academia. Não cair nesse lugar, né? Porque no final do dia é uma empresa que precisa gerar resultado, que precisa ter seu lucro, né? Senão ela não tem propósito da existência, né? E também não cair num lugar onde achar também que eu estou na empresa errada porque a empresa que eu estou não tem isso que eu gostaria. Porque muitas vezes não é que a empresa não tem isso que você gostaria. Muitas vezes você não faz isso nem por conta própria. Por que você espera que a empresa faça isso? É complicado. Né? Então, não assim, tem lógica nenhuma. Não é porque a empresa não te dá uma mensalidade de academia que você não faz. Porque você tem dinheiro que não faz. Exatamente. Né? Acabei de falar que eu não priorizei. Não é porque Tocato não me dá uma mensalidade de academia que eu não vou fazer academia. A escolha de não fazer academia ela foi minha antes de ser da empresa. Né? Então, não dá para esperar da empresa também que ela mude o botão de indicador de saúde, de atividade física das pessoas. As pessoas precisam primeiro mudar e depois esse movimento que mudou mostra para a empresa que ela pode incentivar o colaborador porque isso está trazendo resultado e aí vai no efeito cascata. Entendi. Muito bom. Quero trazer de novo aqui para a família e legado, cara. O início estava... Tá tudo muito bom, né? Sou suspeito a falar, mas família e legado. Hoje, depois de você já ter filhos, eu pelo menos também sou pai de uma menina de 26 anos, é uma mulher, eu já estou olhando para os meus netos. Como o Guilherme vem se preparando, ciente de todos esses desafios que tem, você é um cara jovem, 20 e poucos anos, eu já estou com 50. O dobro disso, né? 43. Então 43 anos, mas como você está se preparando para viver e desfrutar os seus netos, enquanto a sua saúde, para carregar ele no colo? Como é que você tem se preparando fisicamente e espiritualmente e mentalmente? Porque sabe o quanto a gente tem convivido, o quanto de desafios o mundo hoje está nos proporcionando para aprendizado. Mas como é que você Tu andou falando com a minha esposa no WhatsApp, só pode, né? Fale-me mais sobre isso. Eu estou sabendo. Eu não me mandou recado. Eu sei que vocês conversaram, mas por causa do café da manhã com as crianças. Né? Eu estava junto. Brincadeiras à parte, mas é porque você trouxe duas perguntas que tocam muito no que ela conversa comigo, no que ela fala para mim. Né? Porque a gente precisa pensar assim na longevidade né? Das nossas vidas. Né? Longevos, isso daí. Primeiro assim, eu acho que a gente precisa ter a consciência de que nós somos eternos no espírito, mas mortais na carne. Né? Isso é o primeiro ponto. Então, mesmo que eu faça academia, mesmo que eu faça tudo que eu tenho que fazer, vai cantar isso não me garante que eu vou chegar aos 60 anos, que é o momento em que eu vou ter netos. Talvez eu sofra um acidente antes, porque Deus assim quis, e mesmo que eu faça tudo isso, eu não vou ver a geração dando continuidade. Mas eu acho que o primeiro ponto que eu e a Adri, a gente teve do despertar sobre a continuidade da nossa geração, ela não nasce no momento em que eu sou neto. Ela nasce no momento em que a Adri engravida. Porque no momento que a Adri engravida, a gente já começa a orar pelas esposas do meu filho e pelos meus netos. Então, é ali que começa quem eu vou ver ou o que eu vou ver quando eu tiver meus 60 anos. Porque eu quero que os meus filhos casem com uma mulher segundo o que está no coração de Deus, para que eles possam ensinar os meus netos a caminhar segundo o que está no coração de Deus. Então, o que eu vou viver com os meus netos já é declarado e profetizado sobre a vida dos meus filhos desde o primeiro dia que a gente soube que ela estava grávida. Inclusive orando e profetizando sobre as minhas noras também. Né? E isso é algo que eu acho que poucas pessoas fazem, mas que é extremamente essencial. Não adianta você chegar para o seu filho aos 18, 19, 20 anos e falar: filho, eu acho que essa não é a esposa que você deveria casar por A, B, C ou D. Se você não pagou o preço de orar aos 18, 19 ou 20 anos para que ele tivesse o discernimento e sabedoria para escolher a melhor esposa. Porque vai chegar lá na frente, ele vai escolher aquilo que o coração dele estiver falando mais alto, e depois, se ele estiver ainda no caminho de Deus, nos caminhos de Cristo, ele vai perguntar para Cristo se é a pessoa ou se não é a pessoa, né? Para a gente ainda ter uma segunda chance, que é a chance de Deus, que traz a última palavra e que pode falar para ele é ou não é.
Mas mesmo que Deus fale é ou não é, a decisão é livre-arbítrio. Ele pode escolher ainda ser, Sim. mesmo ouvindo não ser, né? Então eu acho que o primeiro passo para pensar em quem o Guilherme o que o Guilherme vai ver como avô, começa ali. Começa no início da gestação, na oração, levar para a geração. Vou para mim. Porque a palavra de Deus fala que a minha salvação vai impactar as outras gerações que virão até depois de mim. Então, se eu não me colocar num lugar de orar por essas gerações, será que eu vou ter impacto de legado ou não? Porque legado também não é só fazer a pessoa entrar na igreja. Não. Né? É também ter esse discernimento de um lugar de oração, de intercessão, de caminhar junto, de compartilhar a palavra. Então, esse é o primeiro ponto, né? E aí o ponto mais crítico, que tem mais a ver com a sua pergunta, aí tem a ver com a saúde. O que eu faço hoje para garantir que aos 60 anos, que é quando eu acho que os meus filhos vão começar a ter os meus netos, né? Eu tenha vida e jovialidade para curtir os meus netos como eu curto hoje meus filhos. Boa. Meus filhos eu deito, rolo, brinco, a gente faz um rola de jiu-jitsu junto. E como que eu garanto que o Guilherme não vai ter dor no joelho, nas costas, vai estar vivo, né, aos 60 anos para fazer essa mesma brincadeira com os meus filhos? Essa consciência, eu acho que ela acompanha muito aquilo que eu falei lá atrás, de eu não fazia nada, mas eu preciso fazer, né? Eu preciso começar agora a olhar para isso com mais carinho, né? Óbvio, sou filho de médicos, então check-up, essas coisas eu sempre fiz, né? Não é uma coisa que estava distante de mim, né? Mas ser intencional com aquilo que a gente está fazendo, isso veio muito pós-filhos. E eu posso trazer um exemplo simples. Eu nunca fui uma pessoa que gostou de comer brócolis, mas eu preciso que meus filhos comam. E eles vão comer se o pai e a mãe comem. Então, é o exemplo que a gente falou no começo. Então, eu tive que aprender a gostar de comer brócolis. Gosto? Não. Mas sempre que eu estou com brócolis na frente deles, eu como. Quando eu estou longe deles, eu tenho escolha de não comer. Né? Então, são coisas que a gente vai mudando, assim, né? O Guilherme que está na frente de vocês, ele é muito mais fast food do que comida saudável. Né? Tá muito mais na minha vontade, né? Mas o que a minha esposa, por isso que eu perguntei se você tá falando com ela no WhatsApp, o que a minha esposa me provoca muito é assim, ó, as suas escolhas longe da gente, elas falam do Guilherme de 60 anos como? Né? Muito boa essa pergunta. Okay. Você não tem noção de que a dona Adriana tem que chamar a dona Adriana aqui para ela falar sobre autoimagem. Muito boa essa pergunta. E ela está estudando muito também sobre essa questão mental, os desafios mentais das gerações. Acho que é legal mesmo, uma convidada ótima para vocês falarem sobre isso. Já deixa aí no nosso radar. Para breve, né? Quem sabe já semana que vem. Já faz a conexão. Já faz. Guilherme, uma pergunta interessante que é o seguinte... esse podcast, a gente colocou o nome dele de Longevos, né? E não é por acaso, né? A gente pensa muito em longevidade mais saudável, né? Viver por mais tempo e com mais qualidade de saúde, com mais qualidade de vida. As pessoas hoje estão adoecendo muito, tem uma taxa aí de doenças crônicas metabólicas falando na sociedade de uma forma geral. Obesidade, resistência insulínica, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares. Então as pessoas estão vivendo mais tempo, mas isso não significa que as pessoas estão vivendo com qualidade de saúde. Um diabético vive por mais de 10 anos com medicação, mas ele não mudou os hábitos dele, entendeu? E ele continuou com os mesmos hábitos, mesmo tipo de vida, mas está vivendo mais por causa do auxílio da medicação. Uma hora, boa história. Sim. Né? Às vezes com a falta de perna, às vezes com a falta de um dedo, a amputação de um membro, enfim. Isso não é, para mim, no meu ponto de vista, qualidade de saúde. Tá? Então, como essa longevidade está acontecendo hoje em dia, né? Dessa forma. Aí eu vou juntar ciência com religião agora, e é uma coisa que eu não consigo separar, tá? Essa coisa assim, eu trabalhei muitos anos com ciência, eu trabalhei muitos anos com pesquisa, e tinha essa lacuna, tinha essa barreira, esse muro, que eu nunca entendi por quê. Tem uma orientação mesmo, né? Não misturem. Exato. E assim, eu vejo hoje dentro da igreja, eu vou fazendo a conexão com a igreja, e uma das coisas que eu discuto muito com o Fábio, sobre religiosidade, né? E vários pontos importantes ali, por exemplo, lá você falou muito de sabedoria, discernimento e sensatez, em Provérbios 20:15, por exemplo, a palavra de conhecimento é muito mais valiosa que grandes quantidades de ouro e rubi, né? Mas eu também vejo que dentro da igreja, por mais que a Bíblia fala lá, por exemplo, lá em 1 Coríntios 6:19, o seu corpo é templo do Espírito Santo.
por mais que isso esteja escrito lá, ou seja, faça coisas que você gostaria que Deus gostaria que você fizesse, né, em relação ao cuidado do tempo. Agradasse o coração dele. Exatamente. Mas eu vejo que as pessoas cada vez mais, né, não fazem o que precisa ser feito dentro das igrejas, entende? Por mais que aqui está escrito no manual da vida, está ali escrito. Cuida do seu corpo, né? E se Deus realmente se preocupasse, ou se a gente tivesse que passar todos os nossos problemas para Deus, imagina o tanto de treta que ele tinha que resolver e eu não ter atitude para resolver as coisas que eu preciso resolver. O que você vê hoje de religiosidade dentro das empresas ou dentro da igreja, né? Tá escrito, mas eu não faço, mas eu prego para as pessoas o que tem que fazer, entende? Então, como que você vê isso hoje, cara? Eu acho que esse é um bom ponto, né? O do corpo ser templo, né, do Espírito Santo, talvez porque as igrejas se apegam muito a falar do evangelho, da parte espiritual, e elas esquecem de falar da carne, do corpo, né? Até uma igreja ou outra, acho que até bastante hoje, tem movimentos aí de entregar para os seus membros a possibilidade dele fazer um esporte dentro da igreja, tem movimento de jiu-jitsu, né, e outros esportes também, que eu acho que são movimentos que entregam para eles um pouco do pensar sobre o templo. Mas muitas vezes esses esportes são entregues para eles aprenderem, por exemplo, jiu-jitsu, a defesa. Mas não faz hora nenhuma uma associação ao aprendizado bíblico do porquê que aquilo está sendo feito para a igreja. Porque não está ali só para entregar para ele uma disposição, maior cardiovascularização ou aprendizados de autodefesa. O jiu-jitsu também tá ali para poder fazer unidade de corpo, trabalhar o foco do espírito, foco, entrega. Então, tem muita coisa da palavra que poderia ser usada nesses movimentos, nesses ministérios, que eu vejo que na verdade não são feitos. São feitos só para cumprir um protocolo de na outra igreja tem, eu também quero ter, abre-se o ministério e toca-se assim, né? Então eu acho que esse é um ponto. Tem um outro ponto também que está ali em Efésios 4, que fala sobre a importância da unidade da igreja, né? Efésios como um todo, né? Paulo trata na carta, a gente consegue separar de 1 a 3 e 4 a 6 ali, são dois momentos bem distintos da carta de Efésios. De 1 a 3 ele fala muito sobre o papel da igreja inicial, sobre levar a palavra de Cristo e as pessoas a conhecerem quem é o Salvador. Mas depois ele vira de 4 usando a palavra portanto, ou seja, assim que isso aqui for cumprido, igreja, você precisa transformar a sua igreja ou levar ela para uma segunda fase, que é a fase da unidade do corpo. Né? Até vou refazer minha frase. A fase da unidade no corpo, que é diferente da unidade do corpo. Unidade no. Porque o corpo isso. Porque eu posso ser junto com você, mas ser separado. Então, quando a gente faz a unidade no corpo, eu estou preocupado contigo. Eu quero saber por que você não foi ao culto num dia ou por que você está passando por alguma dificuldade. Boa. Eu quero ser a pessoa que vai orar com você quando você se deparar com algum diagnóstico ruim de doença. A unidade no corpo, ela é uma segunda fase para que a gente consiga viver o que Cristo quer que a igreja viva. Então eu vejo que as igrejas falam muito sobre a gente viver unidade na igreja, e eu não estou nem falando de bandeiras aqui, porque se a gente entrar na seara de bandeira, a gente vai piora o negócio, né? A gente tem que voltar a falar de Cristo como Salvador, a gente não virou Efésios 4 ainda, né? Vamos voltar para Efésios 1 a 3 lá. Então se a gente não entender que eu preciso me preocupar com um membro da minha igreja que Deus plantou ali na mesma comunidade que eu, e que muitas vezes eu não sei o nome da pessoa, que só orei por ela, a gente não vai conseguir estruturar o reino que Deus quer pra gente, o reino que Cristo quer com a gente, né? E um ponto forte que tem ali em Efésios 6, quando ele vai falar da armadura, né, de Cristo, as pessoas se apegam muito ao início dela, que vai falar sobre a palavra, vai falar sobre o escudo, vai falar sobre a couraça e etc. Só que as pessoas não leem a última parte da construção da armadura, que fala sobre oração. E é na oração, lá em Efésios, acho que está em Efésios 4 mesmo, que ele vai falar sobre a gente ser imagem e semelhança de Cristo quando a gente anda em unidade e quando a gente consegue entender que tem pessoas que vieram para ser mestres, outros para serem profetas, e que tudo isso precisa ter uma cola, né? Uma junta, ele até fala em algumas traduções, porque se eu não junto o braço com
a mão com o braço, braço. o braço com o corpo com a cabeça, não adianta nada ter estrutura igreja ali. Então precisa se conectar e precisa ter tudo uma unidade para ser a imagem e a semelhança de Cristo dentro da igreja. Mas lá em Efésios 6, quando ele vai falar da armadura, que ele fala da oração, que ele fala que aqueles que oram uns com os outros, não é necessariamente dessa forma que ele fala, mas a interpretação é essa, né? Ele fala da oração especificamente, mas não uns com os outros, mas falam como comunidade, como unidade, porque ele vem falando de unidade nesses 3 capítulos, que eles vão ter estatura e caminhar igual a Cristo. Muito bom. Então, se eu quero ser imagem e semelhança, é só entender que existe uma organização dentro da igreja. Mas se eu quero que essa unidade no corpo realmente seja imagem e semelhança de Cristo, mas caminhe em altura e estatura, e da mesma forma que Cristo caminhou, a oração uns pelos outros precisa estar presente dentro dessa unidade. E o que a gente mais vê hoje nas igrejas são pessoas entrando e saindo e vivendo as suas tribos. Né? Dentro das comunidades tem as tribos. Talvez vocês e eu posso me colocar nisso sem dúvida nenhuma também, talvez tenham pessoas que a gente nunca teve o privilégio de orar para dentro da igreja. E a gente já está lá há 5, 10, 20 anos. Edir, É só tiro. chegamos naquele momento. Quem sabe dar o pau já convida para o próximo, que já passou... Passamos do... aquela egrégora lá que a gente sempre máxima, que a gente sempre fala, né? A gente entra no Kairos e não tem como olhar para o Cronos, né? Não funciona mesmo. Então vamos finalizando? Vamos dar um pause aqui, mas o convite já está feito. Tanto para você quanto para a Adriele, a Dona Adri. Eu a chamo de Dona Adri, mas não que ela seja, não, é pelo carinho e respeito, é a forma que eu respeito as pessoas. O convite já está feito. Esse é só um primeiro gatilho, espero que você tenha gostado. É extremamente dinâmico, proveitoso. Os meus agradecimentos. Se eu já falei no início, repito para poder finalizar, o quanto que você é relevante para uma geração. Um despertar, o primeiro que se levanta acorda todo mundo. E eu fui um cara que fui tirado do caixão em uma mesa saudável como essa aqui em Criciúma que você participou. Então, isso é um agradecer. O nosso público, os irmãos que vão estar conosco, aonde esse vídeo chegar, mande mensagem, questione. O Guilherme é um cara extremamente aberto, disposto e disponível. A gente não falou, mas é importante você saber, mais um legendário. É mesmo, cara. É mesmo. Foi ele que te levou, não foi? É legal. Legendário. Fica a dica. Tá faltando a próxima etapa. Tá faltando o próximo podcast pra gente começar. Em maio, se Deus quiser. Então, É isso aí. Então, cara, Estaremos lá na montanha. estaremos lá. Muito obrigado, irmão. Tá bom? Ama a sua vida, sabe disso. Obrigado, meu caro, como sempre. Obrigado, muito obrigado, eu que agradeço. Uma honra estar ombro a ombro com você. E é uma unidade, hoje ele falou aqui, unidade de linguagem em oração. Vejo que o Longevos Podcast, o Longevo, até o símbolo dele é a árvore da vida. A árvore da vida. Com raízes profundas. Como você falou, falado em Gênesis e também falado em Apocalipse. Do início ao final da Bíblia. Do início no fim. Então, isso que a gente quer compartilhar, meus irmãos, com vocês, é exatamente isso. Vamos ter longevidade, vamos cuidar desse meio do caminho. Então, obrigado. Já falei bastante. Meu amigo, eu só quero agradecer também a tua presença. Tá? A primeira vez que nós temos contato, né? E o Fábio, de novo, o Fábio fala muito de você. E hoje eu já vi o quanto, pelo pouco que eu te conheço, cara, a simplicidade que você tem, né? A clareza que você tem sobre o que você fala, né? A gente viu o quanto o Elias e o Fernando ali admiraram você pelo conhecimento que você tem. A gente não falou tanto de dados aqui assim, né? Uhum. Mas eu acho tão quanto importante o que você falou no primeiro podcast, você está falando agora aqui. E você vai, com toda certeza, impactar muitas pessoas, assim como você impactou no primeiro podcast com eles.
Então, meu amigo, muito obrigado, que seja o início de uma grande trajetória. Me coloco à sua disposição também. O Fábio fala muito isso, me coloca à tua disposição, né? Coloca a minha vida à tua disposição. Sim. Provavelmente, se eles aprenderam isso contigo também, né? Acho que não, mas não sei. Talvez seja tão natural que a gente não vê o framework pronto sobre isso, a pessoa só se espelha. Mas... Exatamente. E eu aprendi isso com ele. Então, eu também me coloco à sua disposição para caso algum dia precisar ir na tocada, falar um pouco de saúde, falar um pouco de prevenção e promoção de saúde. Me coloco à disposição para isso, que é uma também das ferramentas que eu acredito que pode impactar, é uma das formas de impactar a vida, de impactar realmente a longevidade das pessoas. Então, meu amigo, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, que eu sei que é preciosíssimo. Tá? Obrigado pela tua história. E até breve, que Deus abençoe a tua vida e a tua família sempre. Amém. Eu também agradeço vocês pelo convite. O papo foi super gostoso, foi leve, foi tranquilo. Eu só não consegui cumprir um propósito, fazer o Fábio chorar. Ele falou que ele ia chorar. Então eu aceito o convite para o próximo episódio com essa missão. Vamos, porque quando eu notei que eu falei, rapaz, mas aí a gente tem que fazer assim, traz a Adri, porque a Adri vai dar os tapas. Aí depois me traz que eu faço chorar, entendeu? Já vai estar com tapa, aí se você chorar vai ser mais fácil. Dá pra fazer em 4, né, cara? Fazer um podcast com a dona Adri, dando um testemunho breve, finalizando, meus amigos, eu prometo. A Adri foi uma das pessoas que me ajudou muito em eu entender a minha imagem. Ela me conheceu... eu conto essa história porque... faz parte da vida. Então, ela me conheceu extremamente obeso e eu não sabia como me vestir estando magro. Não sabia, não tinha como. Aí o Guilherme, vou te apresentar uma pessoa. Me botou numa mesa. Cara, mesa é um local que cura. Depois que eu entendi o poder da mesa, por isso que o podcast é importante, cara, o poder da mesa ele cura. Aí, em resumo, ela falou, Fábio, bate uma foto sua. Aí bati a foto. Aí ela sentada na mesa olhando. E ela fala numa tranquilidade. E a gente saiu para almoçar. Eu vou trazer a Adri para você conhecer como é o trabalho dela de consultora de moda e tal. Mas vamos almoçar juntos. Isso. Então a gente estava no almoço, um ambiente super leve, super tranquilo. Aí ele bateu essa foto. Eu bati a foto e mostrei para ela. O que você vê aqui? Eu falei, cara, eu falei da minha roupa, aqueles caras que eu não sabia nem quem era, entendeu? Ela disse, sabe o que eu vejo? É um cara de improviso. Aí na hora eu vou cair para trás. Um cara de improviso. E possivelmente essa sua improvisação funciona em todos os pilares. Você deve se improvisar dentro do seu relacionamento. Você deve improvisar dentro do trabalho. Você deve priorizar com a sua, improvisar com a sua saúde. E quando ela terminou de dar o significado, caiu a chave. Falei, realmente. E sabe como foi? Porque ela olhou na foto, eu estava com o cinto, já tinha vaga. O que aconteceu? Eu puxava o cinto, ele dava a volta. Caraca, mano. E ela falou que o que estava mostrando isso é esse seu cinto aí, que não é possível. O cinto vestido certo, calma. O cinto vestido certo tem que ser com 3 furos, no máximo 4, porque senão vai virar uma bagunça. Aí na hora que ela falou, cara, a primeira coisa que eu comprei foi um cinto. Então, ela é uma pessoa especialista e vai falar baixo tranquilamente e acessa. Sabe aquela faca do espírito? Eu ouso dizer que a forma em que ela se posiciona, ela tem isso. Amém. Porque ela vai de uma maneira extremamente... cirúrgica, né? Cirúrgica. Muito e bom, foi. Muito bom. Então é uma pessoa que a gente tá aí o convite. Convidar. Então, meu irmão, senão a gente, daqui a pouco eu acabo chorando aqui. Aí eu não vou ser convidado para o próximo se você chorar. Eduardo, meu irmão, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, viu? Obrigado, meu povo. Até o próximo episódio. Longevos. Por quê? Viver bem é viver com saúde. Promoção e prevenção da saúde. Ô, glória. Amém.